Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O fato de nós estarmos entrando em um governo que tem por lema Deus acima de todos, e vários membros do seu escalão que professam ser cristãos das mais diferentes confissões cristãs, isso trará consequências, e é claro que será ótimo se virmos a corrupção ser combatida, os bons costumes promovidos, mas não se espante se o nome de Jesus passar a ser motivo de piada, de chacota pelos incrédulos, como já está sendo agora. Alguns membros do governo seguem uma fé fundamentada em visões e profetadas, portanto, nem será preciso ser incrédulo para duvidar e fazer piada de certas declarações. Basta ter bom senso. Essa zombaria, esse sarcasmo, acabam sendo fornecidos pela munição que ingenuamente alguns colocam nas mãos da mídia e das redes sociais. E isso poderá causar uma reação. Eu refiro-me a algum tipo de endurecimento, no sentido de se querer enfiar a fé cristã goela abaixo da população, mesmo daqueles que não creem em Cristo. É isso que faz qualquer estado religioso, seja ele cristão ou não. Se até aqui nós temos visto no país, no Brasil, esforços pelos governos anteriores de plantar influências ateístas e profanas, começando pelas escolas, é possível que venham de cima para baixo agora ações de cristianização compulsória, o que, claro, vai encontrar resistência da população de outras religiões, ou que são avessas a qualquer crença. Para se contrapor a isso, nós poderemos acabar assistindo à secularização da mensagem do Evangelho, numa tentativa de mostrar que o cristianismo pode mudar o mundo para melhor. Não pode, não pode. A história está cheia de exemplos de governos autodenominados cristãos que só serviram para comprometer o testemunho de Cristo na terra. Veja a história do cristianismo. Assim que os apóstolos partiram, entraram no meio dos cristãos lobos cruéis visando destruí-los, e até mesmo entre os cristãos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, 29 a 30. Eram ataques de fora e também ataques de dentro, tudo visando destruir e corromper o testemunho cristão. Não demorou muito para conseguirem fazer isso. Como a perseguição vinda de fora era cruel e constante, os cristãos, do princípio, estavam dispostos a qualquer coisa para fazer cessar essa perseguição, esse sofrimento, e aí eles viram com bons olhos a conversão do imperador Constantino. Mas como um imperador romano poderia, então, dialogar agora com os cristãos, cujo cabeça estava nos céus? Isso não seria fácil de entender. Então, convocando para o diálogo os líderes, mas não todos, Constantino levou adiante o seu plano. Foram escolhidos pelos próprios cristãos anciãos que fossem dentre os mais proeminentes de cada cidade, e esses passaram a ter acesso à corte romana. Agora, você pode imaginar alguém que nada tinha, que antes não possuía nada, que só era perseguido, só sofria, e de repente esse alguém passa a condição de presença constante na corte do imperador de maior poder em todo o mundo. Dá para imaginar o que vai acontecer na cabeça dessa pessoa? Agora lembre-se de que a palavra de Deus nunca falou de um único ancião, ou presbítero, ou bispo, que são sinônimos de uma mesma função, de um mesmo ofício. Nunca a palavra de Deus fala de um, no singular, mas sempre de um plural de pessoas em cada localidade. Nos tempos apostólicos, esses anciãos, ou presbíteros, ou bispos, eram nomeados pelos apóstolos ou por direta delegação deles, como a que Tito recebeu em Tito capítulo 1, versículos 5 ao 9. Mas depois da partida dos apóstolos, eles eram apenas reconhecidos, não eram eleitos, nomeados ou ordenados. Mas no momento em que foi preciso, por determinação circunstancial, escolher apenas um em cada cidade, para poder frequentar a corte do imperador, as consequências disso foram passadas de geração em geração até os dias de hoje, quando a função do bispo, presbítero ou ancião ficou totalmente deturpada. Esse ofício acabou sendo institucionalizado, primeiro pela supremacia de um deles, o bispo de Roma, que acabou sendo transformado em papa, e depois pela designação sendo usada como chefe máximo de religiões protestantes, como o bispo, o presidente da igreja A ou da igreja B.
Nada disso tinha na doutrina dos apóstolos. Se você observar uma antiga pintura do primeiro concílio convocado pelo imperador Constantino em Nicéia, verá que bem no centro, cercado pelos bispos de diferentes grandes cidades, está o próprio imperador Constantino. Sim, esta foi uma época que é representada no livro de Apocalipse pela carta à igreja de Pérgamo, e que o Senhor fala dela, de Pérgamo, como habitando no lugar onde Satanás tem o seu trono, ou seja, habitando no mundo. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, que é o mundo. E retens o meu nome, não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2, versículo 13. Agora, voltando à influência causada pela mão de ferro do imperador Constantino sobre o império, a conversão ao cristianismo passou a ser compulsória, como seria depois debaixo do poder do papado romano, quando até judeus eram obrigados a serem batizados para não serem mortos, ou perseguidos, ou presos e terem os seus bens confiscados pelo Papa. Porque de onde você pensa que vem toda aquela riqueza que existe no Vaticano? Judeus. Judeus perseguidos e mortos durante a Inquisição católica. E depois também a Inquisição protestante teve o seu papel. Para convencer os pagãos de seu tempo a fazerem uma transição mais suave do paganismo aos costumes cristãos, Constantino baixou o nível do cristianismo até o nível pagão, e logo surgiria um sincretismo pagão-cristão com a criação da veneração dos chamados santos. Uma antiga estátua romana do deus Júpiter foi transportada para o Vaticano, ganhou uma chave na mão e foi rebatizada de São Pedro. Desse modo, os pagãos puderam encontrar no panteão dos santos cristãos os equivalentes aos seus deuses pagãos e assim seguirem vivendo a sua idolatria. Esse sincretismo seria depois o mesmo que foi aplicado às religiões afro no Brasil, que tem nos seus orixás os equivalentes aos santos católicos romanos. Portanto, não se deixe enganar. Sempre que existe uma tentativa de se cristianizar o mundo, é o cristianismo puro que acaba perdendo. Como alguém já disse, cristianismo é como a pura e branca neve que desce do céu. E cristandade é a lama que é criada quando essa neve toca na terra, toca no chão. Se você for cristão, não se deixe embalar pelo canto de sereia de uma política cristianizada. E muito menos por políticos abrindo a Bíblia nos seus discursos no parlamento. Não caia nessa. Seja sábio. Não se deixe levar pela multidão, pela emoção pública, pela opinião pública ligada ao evangelicalismo, principalmente. Doravante, daqui para frente, nem tudo o que aparecerá na mídia e nas redes sociais como piada do cristianismo será isso mesmo, mas apenas piada do que as religiões, principalmente as pentecostais, fizeram com o cristianismo, ou seja, piada pronta. O que nós veremos daqui para frente será gente fazendo piada das piadas que cristãos sem noção fizeram com a palavra de Deus, na maneira como tentaram aplicá-la ou forçá-la goela abaixo da população do país. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.